Então, olá. Cada vez mais os clientes procuram informação sobre o que querem comprar sem se deslocarem para algum local específico. Pegam no telemóvel e procuram o que querem. E para falarmos desta realidade e ficarmos a saber o que as empresas podem fazer, convidei o Diogo Santos, da Ter Studio. Agora estou aqui a ficar gago. Diogo, obrigado por teres aceito o meu convite. Para quem não te conhece, podes nos dizer quem és, o que fazes e também falarmos aqui um pouco da Ter Studio. Sim, Enio. Antes de mais, obrigado pelo convite. Já tenho acompanhado bastante o teu trabalho e tens feito também em prol do conhecimento para empresários e empreendedores. Portanto, não podia deixar de aceitar, mas ainda assim agradeço a oportunidade de estar aqui em direto, também para toda a gente que está em casa a acompanhar. Relativamente à minha situação, portanto, eu sou o diretor da Ter Studio, que é uma agência de marketing digital em Leiria. E nós trabalhamos, eu acho que é um pouco o mesmo público-alvo que tu. Estamos a falar de empresários, empreendedores que têm projetos, têm negócios, sendo que nós estamos muito vocacionados para a área do digital, de dar tudo o que são ferramentas para depois, ao nível de websites, lojas online, redes sociais, poderem realmente pegar nos seus produtos e serviços, fazê-los chegar ao maior número de pessoas, em Portugal ou lá fora, porque hoje em dia a questão do mercado online permite realmente esta abrangência enorme, está cheia de possibilidades, mas normalmente precisam realmente da nossa ajuda para conseguirem montar uma estratégia. Portanto, nós trabalhamos muito na parte estratégica e depois também proporcionamos as ferramentas mais técnicas, websites, lojas online, a questão dos anúncios, para que possam chegar depois mesmo ao seu público-alvo. Okay. Assim, de uma forma geral, é isto que nós fazemos. É exatamente isso, para podermos ajudar aqui os empresários. Te convidei e eu acho que vão poder aproveitar, tenho a certeza. Mas hoje em dia é muito importante e é cada vez mais importante qualquer empresa estar presente no mundo digital. Ter um site, ou como acontecia aqui há uns anos, ter um site institucional, sendo melhor que nada, não é? Já não é o suficiente. Para ti, hoje em dia, como é que deve ser a presença de uma empresa na web? Bem, essa questão eu já comecei a tomar contacto com esta realidade da web, principalmente, foi há cerca de 10 anos, portanto também a trabalhar com empresas. Na altura o que surgia mais realmente era a necessidade do website institucional, portanto o início do caminho normalmente é por aí. As empresas começaram por perceber que seria importante a imagem que têm a nível físico e o contacto que já têm com o cliente, deveriam também conseguir replicar, portanto, depois dessa imagem ter uma presença ao nível do digital, e começamos por aí. No entanto, hoje em dia, eu acho que isso não chega, o público quer mais, portanto, hoje em dia, embora ainda exista muito essa situação do website institucional, as empresas procuram ter ao nível online tudo o que sejam ferramentas para ganhar a confiança do público. E neste momento acho que a principal diferença é que realmente o que é o consumidor ganhou muito mais poder nas suas decisões de compra e, portanto, o poder passou muito mais daquilo que são as empresas e dos empresários para o consumidor. E isso, de uma forma geral, para o mercado é bom, mas lança desafios também muito, muito complicados para os empresários e para quem está a montar uma estratégia deste género. E então, hoje em dia, o que eu noto é uma grande diferença. Os desafios são muito maiores. A maior parte das empresas já perceberam que ter apenas um website institucional que seja estático não funciona. Portanto, tem que criar uma dinâmica, tem que estar sempre a surpreender o cliente e tem que se posicionar mais do ponto de vista do cliente, sair um bocadinho do seu umbigo e porem-se mais do lado do cliente a tentarem perceber quais é que são as suas expectativas e orientarem tudo o que é a sua estratégia e os seus conteúdos para a expectativa do cliente, porque hoje em dia... Ter aqui um site bonito, muito giro, com muitas fotografias ou até com vídeos, mas que não tenha aqui um
uma dinâmica como, por exemplo, há nas redes sociais, também é importante ter isso nos sites. Como é que as empresas, o que é que as empresas podem fazer para que os seus sites possam ser digamos, uma fonte contínua de visitas e que os potenciais clientes queiram constantemente visitá-las? Bem, eu, em termos de conselhos relativamente a esse aspecto, pegava um bocado naquilo que já referi antes, que é saírem um bocadinho daquilo que é a sua bolha e passarem a tentar ver as coisas do ponto de vista daquilo que é o cliente. O que é que o cliente necessita, quais é que são as expectativas dele. A partir daí, eu acho que todas as ferramentas e toda a presença digital deve ser montada em função disso. Não em função daquilo que são os objetivos da empresa, e o exemplo que deste era relativamente ao website institucional que tem as fotos todas bonitas, com a equipa, etc. Isso é o tipo de website que eu digo que é muito bom, mas é para agradar normalmente ao diretor da empresa ou ao CEO, que fica todo orgulhoso de ver lá aquilo, mas normalmente não corresponde às expectativas do cliente. Alimentar ego, não é? Alimentar o ego. Exatamente. Também digo o mesmo relativamente aos vídeos institucionais. As empresas, muitas delas, continuam a investir em vídeos institucionais muito pomposos. Aliás, não fazem de outra forma porque têm muito receio. Fazer, por exemplo, um direto desta natureza para grande parte das empresas em Portugal ainda é uma situação que não põe sequer esta possibilidade, devido ao receio de se exporem. Tentam fazer tudo muito controlado, mas depois, na realidade, isso só é interessante mesmo para o ponto de vista da empresa. É importante fazer as coisas certinhas e bonitas, é um facto, mas hoje em dia o cliente precisa de ser alimentado com conteúdos que sejam práticos, que sejam úteis para o seu dia-a-dia, e não está tão preocupado com a forma, com o formato, mas mais com a riqueza do conteúdo. Eu acho que um site, quer seja um site, quer seja um vídeo institucional, deveria ser orientado tendo em conta essa mesma natureza, que é, mais vale produzir, se calhar, vários vídeos, ou um site mais completo, por exemplo, com um blog cheio de conteúdo que seja rico para um potencial cliente, que traga realmente pessoas para aquele site, porque o conteúdo é interessante, do que propriamente ter um site que seja lindo e que seja realmente que seja esteticamente bonito e que tenha fotos muito tratadas, mas depois, na realidade, não resolve qualquer tipo de problema e não vai de encontro às expectativas daquilo que é o público-alvo. Ok. Então, há aqui digamos, um trabalho de preparação, e o que eu te vou aqui perguntar e querer saber é, para uma empresa que esteja a pensar em criar um novo site ou ter uma nova presença na web, ou renovar, o que é que eles têm que pensar e preparar antes de irem ter com uma empresa como a tua para desenvolver um site? Sim, a nível técnico, normalmente essas questões, própria arquitetura do site, a parte mais técnica de plataforma vai ser desenvolvida, esse tipo de questões eu acho que devem ser delegados realmente à empresa ou à agência com a qual trabalhem, porque isso já tem totalmente a ver com aquilo que é o know-how da empresa. Portanto, são situações que eu acho que o empresário deve confiar em alguém, não deve ter que se preocupar tanto com isso. Agora, no que diz respeito à natureza dos conteúdos que depois vão ser comunicados nesse mesmo website, eu acho que isso deve haver um trabalho de preparação realmente por parte da empresa, mesmo de sondar aquilo que são os colaboradores ou mesmo o departamento comercial, que é quem está mais em contacto com o público no dia-a-dia, para tentar perceber, ao desenvolver um novo site ou uma loja online, o que é que deve constar desse site ou loja online de forma a corresponder àquilo que são as reais necessidades do público-alvo. Ou seja, se fizerem esse levantamento de necessidades, eu acho que já seria muito bom, porque depois fornecem a uma empresa como a minha ou algum colega da área, fornecem já ali um briefing muito mais completo para depois se conseguir orientar então a tal arquitetura do site e os conteúdos que vão ser lá colocados. Ou seja, traduzindo se calhar aqui por outras palavras aquilo que tu disseste, se calhar é importante eles conhecerem bem o cliente,
Ou que tipo de cliente é que eles querem atingir, e se recuarmos mais, é exatamente. E perceber o que é que eles andam à procura, certo? Porque depois aqui um site, em termos de uma componente de utilização em motores de busca, tem muita importância em relação a isso, não é? Porque se os meus clientes se querem comprar bananas e se eu falo de laranjas, eles nunca vão andar comigo. É isso? Como é que isto funciona? É isso, e estás a focar aqui também um ponto muito importante, que é a questão das pesquisas e de SEO. A questão do próprio website, hoje em dia, acho que a principal preocupação, ou vamos dizer, uma das principais preocupações, para não dizer que é realmente a mais importante, deverá ser como é que o website depois vai indexar nos motores de busca. E quando falamos em indexar nos motores de busca, estamos a falar de algum tipo de termos de pesquisa específicos. E aquela empresa vai ter que selecionar quais é que são as palavras pelas quais quer ser encontrado. Esse trabalho é um trabalho que deve começar antes do desenvolvimento do site, do desenvolvimento dos conteúdos e não no fim. É algo que normalmente as empresas deixam para a parte, para o fim. Primeiro lançam o site, está bonitinho, e depois a seguir então vão procurar alguém que trate da questão da SEO. E é de uma forma totalmente invertida de fazer as coisas, não deveria ser assim. Deveriam perceber em primeiro lugar quem é o público-alvo, mas isso eu já nem estava a tentar pegar por aí, porque isso é mesmo o início o início de toda esta tarefa, toda a estratégia, nem só a estratégia de marketing digital, é a estratégia da empresa. Exatamente. E aqui, muitas vezes, eu neste caso estava a assumir que a empresa já deve conhecer, mas ainda bem que focaste nesse ponto, porque muitas vezes isso não acontece. E se nós vamos estar a desenvolver um site e eu pergunto a um cliente que é o público-alvo, eles às vezes podem achar que, então, mas o que é que isso tem a ver aqui para o assunto? E não é de todo. Isso deve ser algo que ambos devemos, acredito que tu também tenhas, como eu, muitas das vezes ter esse problema, que é os clientes não sabem muitas vezes quais é que são os clientes que eles querem. É, exatamente. É aquela questão que normalmente quando fazemos, depois o cliente costuma dizer o meu cliente é toda a gente, desde que me pague, está ótimo. Normalmente vem sempre essa resposta. No entanto, a especificidade aqui é muito importante. O mercado digital está tão saturado que se alguém tem a expectativa de ir para o mercado digital, produzir conteúdos ou fazer algum tipo de estratégia para vender online, que não seja bem específico, focado num determinado nicho, eu acho que grande parte da probabilidade de sucesso de uma estratégia destas cai logo por terra. Temos aqui uma daquelas situações só nos diretos é que é possível. Exatamente. Temos aqui um fofinho. Sim, mas para pegar um martelo pneumático e fazer-nos companhia. Eu acho isso muito interessante, porque efetivamente as pessoas lá vão perceber que isto é mesmo um direto, senão uma coisa destas não iria acontecer. Não iria acontecer, exatamente. Ok, então, Diogo, voltando aqui a centrar-nos no assunto que nos trouxe, e aqui no mundo digital, as empresas deixaram de ter só concorrência dos outros colegas que atuam na mesma área geográfica, na mesma cidade, na mesma rua, e passou a ser, no fundo do mundo, como tu também disseste há bocadinho. Basicamente acabaram-se as fronteiras para as empresas poderem chegar aos clientes. Como é que uma empresa se pode diferenciar e de que modo o devem fazer para serem mais atrativos, para atraírem mais clientes? Okay. Ou mais visitantes, digamos. Sim. Esta questão da globalização, ou deste mercado enorme que existe ao nível do online, tem grandes vantagens, traz algo muito positivo, mas, como é óbvio, também traz as suas desvantagens. Estamos a falar de um potencial enorme, portanto, a partir deste momento, qualquer pessoa, mesmo a um nível local, passa a ter um potencial mercado global. No entanto, também, ao nível de concorrência, é natural que isso também aconteça. Quebram-se completamente as fronteiras. Eu, acima de tudo, vejo isto como muito positivo. A concorrência torna-se muito maior, obriga a que os empresários tenham que trabalhar muito mais, e aqui retomamos também aquele assunto que estávamos a falar logo no início. As dificuldades hoje em dia são principalmente por causa desta concorrência global, e, no entanto, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, porque é um potencial enorme
estamos a falar de, mesmo para empresas que trabalhavam em nichos e que tinham a sua atividade não era, nunca poderia ser rentável porque trabalhavam a nível regional e para um nicho regional que, em termos de potencial de mercado, não era possível viabilizar a sua atividade. Neste momento passamos a ter nichos que já deixam de ser regionais, passam a ser nichos mundiais. Temos empresas que produzem coisas tão específicas que o mercado delas o mercado delas sendo o mundo, aquele pequeno nicho dela passa a ser um nicho global, passa a ter realmente muito potencial, e essas empresas são aquelas que acabam por nos trazer às vezes surpresas muito interessantes ao nível do mercado do online, porque trabalhando esses nichos são extremamente específicas. Aquilo que estávamos a falar há pouco. As empresas têm que saber qual é o seu público-alvo, comunicar para eles em específico, ter uma estratégia muito específica, não quererem vender para toda a gente. Quem trabalha nichos pode ter essa possibilidade. Pode ser muito relevante, embora tenha público-alvo que são menos pessoas, pode ser extremamente relevante para elas e pode conseguir encontrar ali uma franja de clientes que depois pode ser muito interessante. Ou seja, resumindo aqui também à tua questão, como é que podem prosperar estas empresas, portanto, que já não concorrem só ao nível regional, mas ao nível global? Sim, eu acho que como é que elas podem aqui fazer, ou o que é que elas poderão aqui fazer, se quiseres deixar aqui uma dica ou outra, no fundo, para se conseguirem distinguir. Eu trabalho muito... Já falaste, já foi nichar, não é? Trabalhar aqui Sim. mais o nicho. Sim, eu gosto muito de trabalhar a parte da estratégia, porque acredito que mesmo ao nível do marketing digital, a estratégia continua a ser aquilo que guia tudo. Depois o resto são tudo ferramentas que nós podemos utilizar para potenciar depois o sucesso de uma boa estratégia, mas a estratégia continua a guiar tudo. Por isso é que eu falei aqui na importância de conseguir focar, conseguir encontrar um nicho de mercado, ser específico para ele. Depois, a partir daí, o que eu sugeria é, uma vez encontrado esse filão, esse nicho, é trabalhar muito conteúdos para conseguir realmente criar aqui esta dinâmica e aquilo que se chama o engagement, não é nada mais do que interação e o interesse das pessoas pela nossa determinada marca, produto ou serviço, porque depois, a partir daí, se nós produzirmos conteúdo numa expectativa de dar algo ao cliente, mais cedo ou mais tarde o cliente depois vai retribuir de volta com a sua confiança e vai-nos comprar a nós. É isso que o mercado tem mostrado ao nível do online. E, aliás, é a única estratégia possível ao nível do online é mesmo essa. Produzir conteúdos que sejam úteis para o cliente e acreditar, ter essa expectativa que, ao fim de um tempo, estamos a falar sempre de médio ou longo prazo, depois, mais tarde, aquelas pessoas que consumiram os nossos conteúdos, que gostaram da nossa marca e da nossa perspectiva de dar, que depois, mais tarde, vão retribuir com a sua confiança. Boa, fantástico. E o que estamos quase aqui a terminar. Para já? Quem quiser... Já, o tempo passa. Não é que a conversa não esteja a ser interessante e acredito que estás aqui a partilhar muito conteúdo útil para que as pessoas possam retirar e aproveitar. E acredito que durante muito tempo este vídeo, que depois eu vou partilhar também noutros canais, possa ser alvo de pesquisa e mais pessoas, mais empresários possam vir aqui buscar algumas destas dicas. Mas também podem ir buscá-los ao outro lado, como, por exemplo, a ti diretamente e à Terra Studio. Quais é que são aqui os canais onde é que vos podemos encontrar? Nós estamos presentes nas redes sociais, portanto, o Facebook, no Instagram e no LinkedIn, que é a ferramenta que eu digo que é por excelência para a rede social para empresários, para empreendedores. Portanto, em qualquer uma dessas redes sociais nos podem encontrar e entrar em contacto connosco por lá, mas também através do nosso website, interastudio.pt. Nós temos um chat a partir do qual é possível logo colocarem as vossas questões, verem um pouco do nosso trabalho e colocarem as questões lá, que depois certamente serão respondidas, não logo no momento, porque nós também recuamos logo essa expectativa por parte do cliente,
mas depois, durante a semana seguinte, fazemos sempre questão de responder a toda a gente. Portanto, sintam-se à vontade, se tiverem alguma questão, estaremos ao dispor. E também podem ver um exemplo de um site que tem algum dinamismo, não é? Sim, vamos tentando, às vezes. Nunca é sempre tanto quanto gostaríamos, mas sim, vamos tentando. Ok. Eu depois na descrição do vídeo vou colocar as vossas redes sociais e o link também para o site para ser mais fácil. E agora, para terminarmos aqui com chave dourada, digamos, vou-te pedir aqui para deixares um conselho para todos os empresários, principalmente para aqueles que neste momento estão a sentir e estão a ter quebras nas vendas. Que conselho é que lhes podes dar de modo a que eles consigam darem a volta e chegarem a mais clientes? Bem, eu acho que já falámos aqui um pouco de tudo. Esta situação que estamos a viver pode-nos levar a agir de uma forma um bocado precipitada. Eu acho que é o único. Toda a gente está sobre demasiado stress, tanto os empresários como o próprio público. Portanto, eu acho que é principalmente tentar levar as coisas com a calma possível, porque realmente é uma situação muito complicada, de forma a conseguir implementar tudo aquilo que já falámos aqui durante esta conversa. Focarem-se na estratégia, focarem-se em corresponder às expectativas do público-alvo, em produzir conteúdo que seja conteúdo útil, sendo que fazer tudo isto numa altura destas, ou a partir de agora, será mais difícil porque estamos numa situação de extremo stress. Ou seja, o ideal era que isto já tivesse começado a ser implementado há mais tempo. No entanto, para quem ainda não começou a desenvolver isso, terá que começar a pensar como é que o poderá fazer a partir de agora e acreditar, assim como eu acredito, que as empresas conseguirem proporcionar um bom serviço agora, conseguirem conquistar a confiança dos clientes agora, são aquelas que vão sair reforçadas no final disto e que irão também ser recompensadas pelo cliente com a sua confiança e depois mais tarde quando chegarmos a dias melhores. Ok. Fantástico, Diogo. Mais uma vez obrigado por teres disponibilizado. Obrigado. Para quem nos está a seguir e a ver agora em direto e vai ver depois, se gostou, não se esqueça de colocar aí um like, um polegar para cima, um coração, dependendo da plataforma onde está a ver. Se quiser, deixem um comentário, podem deixar aí alguma questão. Se deixarem alguma questão para o Diogo, ele depois vai responder também. Eu chamo a atenção para isso. E partilhe este vídeo para quem acha que pode ser interessante. E obrigado também por assistir. Diogo, muito obrigado. Um abraço virtual e encontramos por aí.